Hello, folks! E aí, galera, como vocês estão? Então, hoje nós iremos para mais uma aula e hoje nós abordaremos o nosso próximo tópico chamado Conditionals Second Part ou Part 2, ok? Nós abordaremos algumas partes falando sobre os condicionais ou as orações condicionais, retratando outras maneiras em que o if poderá ser aproveitado dentro de uma oração, ok? Então vamos para o nosso próximo conteúdo. Let's go! So, other ways of saying if. Então, outras maneiras ou outros meios ou métodos de utilizarmos o if dentro da oração ou das orações. O if, tá, galera, ele pode ser utilizado para substituir o unless, que unless pode ser utilizado como if not. Qual seria a tradução disso em português? Se não ou a menos que, tá? Que no caso são duas conjunções muito utilizadas nas orações subordinadas, ok? Então, vejamos aí o primeiro exemplo, the first one. I'll take the job unless the pay is too low. Ou seja, utilizei o unless para separar a primeira oração da segunda oração. Percebam, tá, que o unless ele foi utilizado aí nessa divisão, né, do uso dessas duas orações. Primeira oração, I'll take the job. Segunda oração, the pay is too low. Bom, qual seria o significado no caso dessa primeira parte? I'll take the job unless the pay is too low. Aceito o trabalho, a menos que o salário seja muito baixo. Ou seja, eu poderia utilizar o if nesse contexto? Sim, substituindo, no caso, o unless. Porém, o que acontecerá? Como a expressão, a palavra unless, significa se não ou a menos que, dá essa ideia de negatividade, tá? Eu não preciso utilizar o verbo na forma negativa. Então perceba a diferença agora na segunda oração. I will take the job if the pay isn't too low. Ou seja, utilizei o if, beleza. Porém, na segunda oração, o verbo to be foi para a forma negativa. Então, nesse caso, se você for utilizar o unless, ele ficará, obviamente, né, utilizando essa negatividade, sentido de negação dentro da oração, e você não precisará mexer no verbo principal, tá ok? Agora, se você achar por bem continuar utilizando o if, não poderá esquecer de utilizar a forma negativa no verbo. Então, I will take the job if the pay isn't too low. Ou seja, aceito o trabalho se o salário não for muito baixo. O mesmo sentido que da primeira oração. Aceito o trabalho a menos que o salário seja muito baixo. Ok? Next. Unless you leave now, you will miss the train. Então, perceba que agora nessa segunda parte diz o seguinte: a menos que você saia agora, você perderá o trem. Se eu quiser utilizar o if no lugar, tá lá. You will miss the train if you don't leave now. Você vai perder o trem se não sair agora. O mesmo sentido. Lembrando que não precisei utilizar o verbo na forma negativa na primeira oração, na primeira parte onde eu utilizo o unless, tá ok? Porque eu já tenho a partícula unless que dá essa ideia de negatividade. Beleza, pessoal? Vejamos então o nosso próximo slide. Next. Provided that or providing that. Qual o significado de providing that? Desde que, tá? Então também pertence a uma oração subordinada. Leandro, quando que eu vou utilizar? Unicamente para substituir o if, porém, não necessariamente colocá-lo na forma negativa, tá? Então tá lá. He could have recovered, provided that he had followed the doctor's orders. Ou seja, utilizei aí, tá? No caso, o provide, para separar a primeira oração da segunda oração. Então, o significado, ele poderia ter se recuperado desde que seguisse as ordens do médico, tá? E poderia utilizar no lugar do provide that o if, sem problema algum. Não precisaria mexer na estrutura dos verbos, ok? So, it can be used instead of if. Então, o provided that or providing that pode ser usado
ao invés do if. Então você tem essa outra possibilidade. Tudo bem? Let's go. Continue. Had instead of if. Posso utilizar o had ao invés do if? Sim, você poderá utilizar o had no lugar do if. Porém, cuidado. Quando que você vai utilizar? Pay attention. If we had preserved the environment, we could have avoided global warming. Preste atenção, tá? Que nós utilizamos agora o if. If we had preserved. Eu tenho had preserved, que no caso eu tenho uma estrutura de passado perfeito, past perfect, na primeira oração. Na segunda oração eu tenho could have avoided. Eu tenho aí, no caso, uma estrutura um pouco mais extensa. Eu tenho um verbo modal seguido do have, mais um verbo principal no particípio. Ou seja, os dois verbos principais da primeira oração e da segunda oração, eles encontram-se no particípio, porque são verbos regulares, preserved e avoided. Logo, como que eu posso utilizar o had no lugar do if? Simples. Eu vou pegar o had e utilizar ele antes do sujeito. Basta eu simplesmente mudá-lo de posição. Então, o had eu vou utilizar no início da oração. In the beginning of the sentence. Had we preserved the environment, we could have avoided global warming. Quando você faz essa mudança do had, né, após o sujeito para o início da oração, você terá o mesmo sentido da frase ou das orações citadas acima. Qual seria o significado? Se preservássemos o meio ambiente, poderíamos ter evitado o aquecimento global. A mesma coisa que nós temos na primeira oração, temos na segunda, tá ok? Então, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, sem o uso do if e no lugar dele utilizando o had, tem o mesmo significado. Inferred conditional, if can be omitted and it's necessary to use the auxiliary verb had in the beginning of the sentence. Ou seja, isso só poderá acontecer, lembrando, galera, em orações chamadas de third conditional, ou seja, a terceira condicional, ou oração condicional tipo 3, que nós vimos aí nas outras aulas, ok? Então, prestando atenção, essa situação só poderá acontecer unicamente nas terceiras condicionais, ok? Let's continue. Imperative. Bom, todo mundo sabe que imperative, isso aqui seria o caso do modo imperativo, e eu também posso utilizar o modo imperativo em orações condicionais, em conditional clauses. If you have any problems, call me, ok? Então, aí no nosso caso, nós temos um modo imperativo, na segunda oração, call me, ok? Ligue-me. Ou seja, se você tiver algum problema, ligue para mim ou ligue-me. Geralmente utilizamos o modo imperativo, tá? Para ordenar, fazer um pedido ou solicitar, né, alguma coisa a alguém. So it's used to make an order or a request. E também podemos utilizar as orações condicionais somente no simple present, sem necessidade de utilizar o futuro. Pay attention. If you heat iron, it melts. We use the zero conditional when we want to talk about facts or things that are generally true. Scientific facts are often covered by the zero conditional. Prestem atenção que nós utilizamos agora, tanto na primeira oração, ó, if you heat iron, it melts. O verbo, no nosso caso, da primeira oração, é o heat, tá? Que é um verbo aquecer. E na segunda oração, melt, que é um verbo que também está conjugado no simple present. Então, percebam que, se você aquecer o ferro, ele derrete. Eu tenho presente na primeira oração e eu tenho a presença do tempo presente também na segunda oração. E nós usamos essas orações, tá? Nós chamamos, no caso de zero condition, e nós utilizamos quando nós queremos falar sobre o quê? Sobre as leis naturais, verdades universais, tá? Então, geralmente isso é utilizado para fatos mais um pouco ligado à questão da ciência, da tecnologia, ok? Então, basicamente, nós utilizamos zero conditional para expressar leis naturais e verdades universais. Ok, people? Let's continue. Modal verbs. Não poderíamos esquecer dos verbos modais. Eles também podem ser utilizados dentro desse contexto chamado de orações condicionais. De que maneira?
Pay attention. If you go out, and pay attention because you have go out, tá? Ali saiu com a vogal U, mas elimine aí, tá? Então, if you go out in the rain, you may catch a cold. Logo, tá? Nós temos aí, se você sair na chuva, pode pegar um resfriado. Então, nós temos aqui uma questão de oração condicional. Só que, o que nós fizemos aqui? Utilizamos também no tempo presente, tá? No present tense. Então, os verbos modais, eles poderão fazer parte também das orações condicionais. Quais são os verbos modais que nós temos? O may, o can, o could, o should, o must. Eles podem ser utilizados, então, em orações condicionais, assim como nós vimos em alguns exemplos anteriores, tá? No chamado could have avoided, como nós vimos lá na questão do uso do had no início da oração para marcar essa substituição do if. Tá bom, galera? Então, nós finalizamos aqui. E eu convido a todos a praticarem um pouco as atividades. Let's try to understand the exercise and to practice too, okay? And see you next class. Bye bye, folks.